Olá, estamos de volta. Os nossos 2 últimos vídeos foram temas bem pesados, bem difíceis, que eu espero tenham gerado muitas questões, muita reflexão. Então eu vou fazer uma sequência mais light agora, porque a gente também precisa de um pouco de leveza, um pouco de alegria. Hoje eu vou falar dicas para acompanhar o desenvolvimento da criança. Coisas simples, nada demais, mas coisas para as quais a gente precisa prestar atenção. Então, 1. Estimule a leitura e a escrita, mas sem pressão. Como é que faz isso? Leia você, tenha você o hábito da leitura. Escreva bilhetinhos para a criança, mesmo quando ela ainda não sabe ler, você pode escrever bilhetes com figurinhas. Eu vejo muito aqui no consultório, eu sou uma amante de papelarias e afins, então eu tenho uma pasta de adesivos e eu vejo como a criança, ela usa os adesivos para dizer o que ela quer. Então escreva, se você pode, tenha adesivos, figurinhas, escreva bilhetinhos para ela. Leia com ela à noite, respeite a escolha dela pelo estilo que ela quer que você leia, pelo tema das conversas que ela quer ter, e isso vai fazer com que ela queira, né? Escreva um bilhete mesmo com palavras para ela e ela vai querer ler, ela vai querer saber o que está escrito ali, e isso faz com que ela queira aprender. E é muito lindo ver uma criança aprender a ler, aprender a escrever. Guarde as primeiras cartinhas dela, os primeiros bilhetinhos, os cartões, porque isso é importantíssimo para ela. Eu estimulo muito as crianças aqui no consultório a me dizerem se é aniversário de alguém de casa, né? Eu sempre pergunto como foi a semana e pergunto o que vai acontecer na próxima semana. Sempre pergunto se está perto do aniversário dela. Nas oportunidades que eu tenho, eu pergunto aniversário de pessoas da família e tenho papel colorido para fazer cartão, para estimular isso. A gente quase não usa mais cartão, mas as crianças amam receber cartões. Se você tiver tempo, escreva uma carta, ponha no correio, né? Porque ela vai amar a ideia de receber uma carta pelos correios, o nome dela no envelope. Isso tudo estimula a criança a ler e escrever de uma maneira lúdica, de uma maneira natural, sem pressão. Esteja disponível mesmo, sem o celular ligado, sem a panela no fogo, sem o despertador que vai tocar. Esteja disponível. Se for pouco tempo, mas disponibilidade, exclusividade, vai fazer muito bem. E nesses momentos a criança vai entender que ela pode falar coisas que ela não quer que outras pessoas saibam, que ela pode ter um momento em que ela é mais importante, embora, se ela tem irmãos, no dia a dia ela é tão importante quanto os outros irmãos, mas esteja disponível quando você disser que está disponível. Quando você for brincar, brinque de verdade. Não é manda a criança brincar e você fica perto. Quando você for conversar, converse de verdade. Você provavelmente não conversaria com uma pessoa importante para você olhando no celular. Não faça isso quando a pessoa com quem você conversa é sua criança, seu adolescente. Fale dos seus sentimentos com a criança. Há muitos e muitos anos eu falo isso para os pais. E há muitos anos também assisti o filme do Almodóvar, Fale com Ela. Amo esse filme, amo algumas cenas, mas amo essa frase também. Fale de você. Seu filho não viu você na infância, na adolescência, nem no início da sua vida adulta. Então fale sobre você. Fale como você se sente diante de situações, mesmo que ele ache chato, porque às vezes a gente acha chato. Lá em casa nós temos histórias que, assim, nós todos sabemos, né, de quando você pedir alguma coisa,
sei lá, nós mulheres, né? Coitada do meu pai, 6 mulheres numa casa, minha mãe e 5 filhas, e a gente queria um sapato, e a gente queria não sei o quê. Aí a minha mãe falava: quando eu tinha a sua idade, eu tinha só um par de sapato, que era o que eu ia para a escola. Eu fui ao casamento da sua tia Aparecida com meu sapato de escola. E a gente pensava, não falava, né? Mas a gente pensava, e o que é que eu tenho com isso? Mas agora é diferente. A gente pensava, mas não falava. Só que essas histórias ficaram, né? E agora a gente consegue se lembrar dessa e de outras histórias para nortear nossas escolhas, nossas posturas. Então, fale com seus filhos, fale com eles. Evite encher a agenda da criança. Ah, mas eu não tenho com quem deixar, então se ela estiver fazendo um monte de aula é melhor. Mas ela precisa brincar, ela precisa ficar à toa, ela precisa experimentar o tédio para aprender a criar. Né? Você já deve ter ouvido falar naquele autor italiano, se não me engano ele é um filósofo, né, que falou sobre o ócio criativo. Então, essa criança precisa experimentar um tédio, um momento vazio em que ela invente alguma coisa para fazer, porque é esse inventar que estimula o cérebro, que faz com que ele fique cada vez mais inventivo, mais criativo. Isso é muito, muito, muito favorável ao desenvolvimento da criança. Deixe que ela brinque de verdade. Um brinquedo que brinca sozinho não é um brinquedo para criança. Um brinquedo que a criança apenas assista não é um brinquedo. Deixe que ela brinque na natureza, deixe que ela brinque com água, deixe que ela corra, deixe que ela brinque de jogos adequados para a idade, brinque com ela, deixe que ela convide amigos para brincar, que ela vá à casa de amigos. Obviamente que você cuide dessas situações, mas deixe que a criança brinque. Brinque livremente, brinque sem que esse brinquedo seja uma ponte para ela construir uma habilidade tal, para ela adquirir um conhecimento Y. Deixe que ela brinque com a única pretensão de brincar, porque brincar desenvolve, porque brincar equilibra, porque brincar é saúde para a criança. Ajude-a a escapar do consumismo. Deixando tempo para esse brincar criativo, ela já escapa um pouco do consumismo, porque ela não precisa comprar, ganhar todos os brinquedos oferecidos nas propagandas, tudo que ela vê. Mas é importante que você busque meios para fazer uma educação financeira da criança. Especialmente se você não tem uma boa educação financeira, você sabe o quanto isso é importante. Mas como é que eu vou fazer isso? Existem orientações, tem um livro, Meu Dinheirinho, que é muito interessante. Eu já falei sobre ele aqui no Quer Saber, mas posso colocar aqui na legenda para você. Mas uma educação financeira não é você massacrar a criança com aulas, né? É você ajudar a criança a gerir a vidinha dela. O que nós podemos comprar? É você estabelecer, né? Ela pode juntar dinheiro se ela tem uma mesadinha ou se ela ganha dinheiro de presente para comprar alguma coisa e você ajudar lá a administrar, né? Você pode estabelecer limites para gastos, porque isso é da vida real, gente. Eu conheço muito pouca gente que pode gastar sem pensar e não se enrolar lá na frente. Então, comece a educar a sua criança para que ela não se enrole lá na frente. Converse com ela. Ouça suas hipóteses sobre o mundo, a vida, as pessoas. Você vai descobrir que ela pensa coisas incríveis que você nunca tinha pensado. Algumas são possíveis, né? São reais. Outras são só fantasiosas, mas é muito legal você ouvir. Eu já atendi crianças aqui cujo pai, pequeno, magrinho, era um herói, matava tigres, enfrentava desafios gigantescos.
Ouça, né? Isso vai te dar muitos dados sobre a criança e são dados que você pode usar a favor do desenvolvimento dela. Mas, por favor, tenha o cuidado de não ridicularizar a criança, de não desmentir a criança, de não tirar dela essa fantasia. Porque, citando o meu queridíssimo Winnicott, é a fantasia que sustenta a realidade. Não queira uma criança que não fantasie, porque até um adulto que não fantasia é um chato. Como dizia o José Ângelo Gaiarsa, é um pesadelor, né? E é muito melhor conviver com alguém que conserve esse sonhador que toda criança é. E último, abra-se para aprender enquanto ensina. Abra-se para ser capaz de aproveitar cada livro que você lê com a criança, cada momento que você brinca com ela, cada vez que você fala de você e você relembra a criança ou adolescente que você foi, cada vez que você tem um tempo e encontra a sua criança enchendo o próprio tempo de maneiras criativas, cada vez que você vê a alegria dela na natureza, correndo e descobrindo coisas, cada vez que você faz com ela um planejamento de como gastar o dinheiro, de quando obter aquele objeto, aquela situação, aquele passeio, cada vez que você ouvir o que ela tem a dizer, aprenda. Porque nós temos o péssimo hábito de achar que nós sempre sabemos mais que a criança. Nem sempre. Eu brinco e eu falo que eu escolhi um trabalho muito bom, né? Falo para as crianças isso, que eu brinco no meu trabalho, porque eu brinco com elas. Mas eu falo para os adultos que uma das vantagens de se trabalhar com criança e adolescente é que você não fica estagnado, você não vira água parada, porque eles não deixam. Você aprende todo dia uma palavra, uma expressão, uma gíria, um acontecimento, uma interpretação das situações. Eu me lembro que um dia eu estava vendo na rua um monte de cartazes convidando para o baile do Denis. Eu não tinha ideia do que fosse isso, porque não se usa mais a palavra baile há muito tempo. E aí eu atendia nessa época um adolescente, eu perguntei para ele, pedi para ele assim, me fala, o que é esse baile do Denis? A resposta dele foi assim, engraçadíssima, porque ele falou, Goza, é uma coisa que eu acho muito ruim, mas todos os meus colegas vão e estão querendo que eu vá também. Eu ainda não decidi, porque R$50, será que eu vou gastar R$50 da minha mesada com uma coisa que eu nem gosto? Olha aqui, tudo que ele tinha aprendido desse acompanhamento aqui feito pelos pais. A escolher, a dizer sim, a considerar a possibilidade de dizer sim ou não, a cuidar do próprio dinheirinho. Olha quanta coisa que ele tinha aprendido e eu aprendi também o que é o baile do Denis. Se ele gosta, se ele não gosta, se eu vou gostar, se eu não vou gostar, isso é outro papo. O interessante é que a gente conversou, que ele me ensinou algumas coisas, né? Desde o que é o baile do Denis até a comprovação de que, de fato, esse negócio de acompanhar o desenvolvimento dos filhos funciona.